O Salmo 86 é uma oração de Davi. Está na Bíblia para nosso ensino, para aprendermos. É uma oração e é didática, porque nós precisamos aprender a orar. Às vezes a gente se derrama em oração em coisas que não são do agrado do Senhor. A pedir por isso, por aquilo, e a gente pede tanto, a gente vira pedinte espiritual. Eu não sei se isso agrada a Deus, alguém que sai pedindo por tudo e por todos. A gente deve pensar antes de pedir. A gente deve colocar a nossa vida no altar de Deus para rogar, para suplicar a Ele. Isto com a assessoria do Espírito Santo. A gente deveria entrar na presença de Deus sem pedir nada, louvando, glorificando, exaltando, até aguardar a unção do Espírito Santo para nos assessorar no que devemos pedir. Isso é o que a Bíblia nos ensina em Romanos 8, 29, em palavras do apóstolo Paulo. A gente não sabe orar como convém, então deveria estar pedindo a Deus que nos dê essa inspiração para estarmos orando. E quando orarmos, nós devemos orar com fé, não mencionar nenhum pedido que a gente não queira verdadeiramente receber, que a gente não tenha fé para receber. A gente deve estar orando com fé, no intuito e na certeza de receber de fato aquilo. Então deveríamos primeiro ter convicção em nós de que aquilo que vamos pedir em oração é realmente do agrado do Senhor. Porque a Bíblia também nos diz que muitos pedem e não recebem. Para dizer a verdade, a maioria dos crentes hoje pede e não recebe, porque pedem mal. Por que eles pedem? Para esbanjar em sua carnalidade, em seus deleites e pecados. É assim que a Bíblia nos ensina em Tiago, no capítulo 4. Muitos pedem e não recebem, porque pedem mal. No entanto, nós devemos aperfeiçoar a nossa comunhão com Deus a ponto de só pedirmos aquilo que é do agrado dele, da vontade dele, que ele vai atender. Nós devemos aprender a orar, aprender a pedir quando é hora de pedir. A oração não é só de pedidos, a oração é uma conversa com Deus. Para começar, a gente deveria dividir o tempo. Uma parte para nós falarmos e uma parte para Deus responder. A gente deveria dividir esse tempo, ficar em oração sem falar nada. Você tem praticado isso em oração? Existe um tempo da sua oração em que você não pede nada? Fica só na expectativa de ouvir Deus falar? Tem acontecido assim com você? De estar atento, atenta para somente ouvir, enquanto em outro momento você fala, pede, mas há momentos de só ouvir o que Deus está falando. Isto é o que Deus quer que aprendamos. Bom, existem outras coisas que devemos falar em oração que não são pedidos. Gratidão, momento de agradecer. Conta as bênçãos, lembra quantas são recebidas da divina mão. Lembra, meu irmão, lembra, minha irmã, quantas coisas Deus já tem dado a você para você estar agradecendo a Ele. A gratidão faz parte da oração também, do culto a Deus. Mas há outras coisas que devem ser faladas na oração que não são pedidos. A glorificação. O louvor é elogio. E há algo parecido com o louvor, com o elogio, que é a glorificação. Você exaltar ao Senhor com suas palavras. Então, a oração precisa ser, de fato, aprendida. A oração precisa ser aperfeiçoada, você aprender a orar melhor.
E existe um outro aspecto que é muito delicado, sutil, subjetivo, que é a influência da sua oração sobre as pessoas que estão à sua volta. Também isso é importante, porque se você fizer uma oração, digamos assim, igual espada, chata, igual espada e comprida, você vai chatear as pessoas que estão ao seu redor e elas não vão querer mais vir orar com você, porque quando você começa a oração, não termina nunca. Eu estou lembrado, e isso é uma história que aconteceu lá em casa de meu avô. Ele reunia a família toda à noite, não havia televisão, era culto a Deus, mas o culto era assim, se cantava um hino e se lia um texto da palavra e se fazia uma oração, mas a oração era muito comprida e todo mundo estava ali. Claro que muita gente dormia, era na roça, naquela oração muita gente dormia e até visitantes participavam deste culto também. E um determinado visitante, um caixeiro ambulante, um vendedor, estava lá. Hoje são sacoleiras e outros nomes, mas naquela época era assim, um caixeiro viajante. Ele estava lá para vender algum produto e ficou. Ia dormir na casa, eles até faziam isso com muito amor, eram hospitaleiros, e aquele caixeiro estava lá no culto, jantou, depois do jantar tinha o culto, e eles estavam ali no culto, e a oração estava muito longa. Ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó, que fez isso e aquilo e tal. Bom, lá pelas tantas a oração já estava longa, uma meia hora de oração, ele já não aguentava mais e olhou ao lado dele aqui um menino escurinho que era ali junto da família também e estava dormindo, a sono solto no banco. E ele olhava para o menino, olhava e daqui a pouco ele não aguentou mais e acordou o menino. O menino assim levantou a cabeça, abrindo os olhos. O que é? Ele disse: escuta, vai demorar muito? O menino respondeu: ele já falou em Elias? O caixeiro pensou: não falou ainda não. Ele disse: olha, quando falar em Elias, ele está na metade da oração. E virou a cara e continuou a dormir no banco. Quando falar em Elias, a oração está na metade. Oração repetida, longa, oração formal, oração, enfim, que tipo de oração é aquela que até o menino já tinha decorado a oração, já sabia até do comprimento total da oração? Pois é, muitos crentes oram assim, e quem está ao lado, para dizer a verdade, não aguenta. A oração de 1, 2, 3 minutos em público é uma coisa. Quando a pessoa ora 15 minutos em público, já começa a chatear os outros, a cansar os outros. Daqui a pouco tem gente orando contra aquela pessoa, principalmente se mandar todo mundo ficar em pé. Daqui a pouco a oração estica, fica longa, ninguém aguenta mais. Isso é uma oração que não está fazendo bem a quem está ao lado. E eu pergunto, será que está fazendo bem a Deus? Será que Deus vai se agradar dessa oração? Fica essa pergunta que nós não vamos responder assim. Mas um dos termômetros da oração é que a oração mereça o amém de convocação de quem está ao lado. Mas se quem está ao lado está se chateando com aquela oração, muita gente na oração está pregando para Deus, está usando a oração para pregar para Deus. Isso não é maneira de orar de forma que agrade ao Senhor. A oração tem que ser sincera, e quando ela é sincera, verdadeira, ela anima, abençoa, empolga, inspira os que estão ao redor também, que podem dizer o amém com convicção e fé. Aquela oração a gente sente que toca o coração de Deus, é uma oração que tem valor. Ou seja, os que estão ao lado também avaliam a oração. E a avaliação final e boa é a
avaliação que Deus faz. Mas aí, a pessoa quer orar 1 hora, pode e deve, mas ore no seu quarto, de público, não estique a oração, porque vai chatear os outros e acaba repetindo coisas na oração, acaba querendo pregar para Deus na oração e não vai ficar bem, não vai ter um bom efeito sobre os demais. E se for fazer uma reunião de oração com 2, 3 orações desse tipo, não vai mais ninguém na reunião de oração. Então a gente precisa aprender a orar. Eu citei algumas coisas, existe muito folclore evangélico, porque é o que acontece na oração, pessoas que esticam uma oração para pregar para Deus, mas enfim, existe muita coisa que precisa ser aprendida e com humildade nós vamos nos entender no ambiente. Se tem muita gente junta, você não vai tomar o tempo todo para você orar sozinho. Tem muita coisa que a gente precisa aprender. Bom, nessa súplica, que era uma oração na forma de cântico, Davi abre o coração e diz: Senhor, eu estou aflito, mas eu sou piedoso, porque eu amo o Senhor. Eu clamo a Ti de contínuo, mas eu quero que o Senhor alegre a minha alma, porque os motivos de preocupação têm sido grandes. No entanto, eu elevo a minha alma a Ti. Eu sei que o Senhor é bom, compassivo e cheio de benignidade para com todos que Te invocam. Então, eu quero tomar posse disto, Senhor. Estou cheio de preocupações, mas eu quero a Tua bênção e a Tua alegria, Senhor. E o Senhor sabe que muitos soberbos têm se levantado contra mim, um bando de violentos que atenta contra a minha vida. A situação está ficando complicada. Eles não Te consideram Deus, mas eu sei que o Senhor é Deus, é poderoso e pode agir, porque o Senhor é compassivo e misericordioso. Então eu Te peço, Senhor, volta-te para mim, compadece-te de mim, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia. Salva o filho da Tua serva, mostra um sinal do Teu favor para comigo. Aqui está uma verdadeira oração de súplica por uma situação pessoal. É um desabafo de Davi. Não era propriamente uma oração pública, era um desabafo dele, era ele com Deus. Ele fez na forma de música. Senhor, as preocupações são muitas, eu estou entregando a Ti e eu quero, como resultado imediato disso, que o Senhor pacifique o meu coração, me traga alegria. Eu preciso dessa Tua alegria para viver. Se eu estou entregando os problemas a Ti, eu creio que o Senhor vai resolver, que o Senhor vai operar. Então, Senhor, ouve e atende a minha oração. Bom, se a oração é inspirada por Deus, se ela tem assessoria do Espírito Santo, se é uma oração sincera, ela vai trazer seus efeitos. Vai tocar o coração de Deus, ela vai tocar o nosso coração, porque vai nos aliviar e trazer paz, e ela vai abençoar quem está à nossa volta, que vai sentir a presença de Deus ali também. Essa é uma maneira de Deus responder, fazendo aquele ambiente se inundar do Espírito Santo. Em resumo, como é bom orar junto com quem conhece a Deus. A pessoa ora também, a gente ora, ela ora, a gente se une em oração, a gente glorifica, exalta o Senhor, a gente sente a presença de Deus, o Espírito Santo inunda o ambiente. É bom demais a gente orar com quem conhece Deus, com quem ama a oração, com quem sabe orar. Vamos aprender a orar, vamos conviver com quem gosta de orar, com quem conhece o Senhor e sabe orar. Vamos aprender a orar.